Boa noite a todos. Hoje o nosso grupo é o tema conciliação. Nosso grupo é formado por Cassiano, eu, Nicola, Sandro Leite, Roger e Fernando Gomes. Aqui nós vamos abordar apenas o tema conciliação. Não vamos falar sobre diferenças de audiência de conciliação e mediação, visto que isso é o tema do próximo grupo. Aqui nós estaremos limitados apenas à conciliação. Eu resolvi gravar em formato vídeo, porque a minha conexão com a internet está apresentando muitos problemas, então é capaz de eu estar apresentando na hora minha conexão cair e eu não conseguir me conectar e vai atrapalhar todo o grupo. Então, para prevenir que isso aconteça, eu resolvi gravar o vídeo nas minhas partes de apresentação, assim pelo menos eu tenho a garantia que não vou deixar o pessoal na mão, né? Vou conseguir cumprir aqui o papel de apresentar o trabalho. O trabalho ficou bem completo, pesquisamos bastante, espero que vocês gostem, vai dar para assimilar bastante coisa. Tinha algumas coisas que eu não sabia, como por exemplo a história da conciliação no Brasil e as diferenças que tem a audiência de conciliação nos juizados especiais e na justiça comum. Tem muita diferença. E vamos abordar todos esses temas, vamos falar sobre tudo e espero que vocês gostem. Introdução. Conciliação é um dos possíveis meios para agilizar uma lide. Podemos usar a conciliação como alternativa de solução, preferencialmente quando não houver vínculo anterior entre as partes. Busca-se primordialmente a autocomposição e o encerramento do conflito, focando mais no objeto da lide, visto que as partes não tinham vínculo anterior e não têm interesse em manter o vínculo posterior. Podemos ver no que diz o artigo 165, parágrafo 2 do CPC, o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes. Ou seja, na conciliação o foco é mais o encerramento da lide, né? Que a gente encerre o mais rápido possível, através da autocomposição, né? Não queremos, por exemplo, manter vínculos, né? São pessoas que não tinham vínculos anterior e não querem manter vínculo posterior. Ou seja, o foco da conciliação é mais o objeto da lide. Nem tanto, vamos dizer assim, a parte emocional ou vínculos que as partes devem ter anteriormente ou nem querem manter vínculo depois. Eles querem resolver aquele problema. E para isso usa-se a autocomposição. Aí houve uma vez até um aluno que deu um exemplo interessante. Se caberia mais uma audiência de conciliação ou mediação se fosse uma batida de carro entre vizinhos que não se falam, né? Tipo, não se falam porque são inimigos, eles não se falam porque simplesmente não se falam. E teve uma batida de carro, por exemplo. Então, qual seria melhor? Seria uma audiência de conciliação ou uma audiência de mediação? Nesses casos, seria melhor uma mediação, porque só pelo fato de vocês serem vizinhos já é um vínculo, né? Como, por exemplo, você vive na sua paz e ele vive na paz dele, os dois se respeitam. Então, isso já é um vínculo. E para manter esse vínculo, mesmo depois do acidente de carro, mesmo depois da batida de carro, para manter esse vínculo, então seria melhor uma mediação, porque vocês vão estar se vendo todo dia, né? Vocês vão estar em contato todo dia, mesmo que vocês não se cumprimentem, mas pelo menos um continua respeitando o outro. Já uma conciliação é para pessoas que não tinham vínculo anterior e nem têm interesse em manter vínculo posterior. Alguns motivos da conciliação ser adotada em nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, desafogar o judiciário de demandas que podem ser solucionadas com autocomposição das partes, celeridade processual, também é um método alternativo de solução de conflitos através de diálogos, e dependendo do acordo firmado entre as partes, poderá essa decisão se tornar sentença. No nosso Código Processual Civil, encontramos inúmeros artigos regrando o tema conciliação na justiça comum, naquela justiça que tem vara. A gente tem que ficar atento que para um artigo do CPC fazer efeito nos juizados especiais, ele deve ser expresso.
Porque a audiência de conciliação nos juizados especiais tem diferença da audiência de conciliação na justiça comum. O dos juizados especiais, eles são regidos pela Lei 9.099/95, e nesses casos a gente segue o princípio da especialidade, ou seja, essa lei é mais forte, deixando o CPC de forma subsidiária. Alguns exemplos onde a conciliação é cabível. Como visto anteriormente, busca-se primordialmente através da autocomposição o encerramento do conflito, focando mais no objeto da lide. Então seria mais para acidente de trânsito, problemas com empresa de telefonia, propaganda enganosa, intercorrências de plano de saúde, financiamentos irregulares, atraso de entrega de produtos, ou seja, são todas coisas que você não tinha vínculo anterior com a pessoa e também nem tem interesse em manter o vínculo posterior. Você só quer resolver aquele problema, encerrar o conflito. Agora um slide explicando sobre o que é autocomposição. A autocomposição é um método que prioriza a utilização das opiniões vindas das partes conflitantes para solucionar a lide, através de negociação dirigida pela livre autonomia das partes, acompanhada ou não por advogados. Em suma, a solução vem das próprias partes litigantes, afastando a arbitragem e fora do tradicional um lado perde e o outro lado ganha. Aqui na audiência de conciliação, a autocomposição, que são as opiniões vindas das próprias partes, às vezes uma parte abre mão de alguma coisa e a outra parte também abre mão de algum benefício para poder chegar num acordo comum, né? Sem coação, entendeu? Através de uma negociação da livre autonomia das vontades. Tem o conciliador e tem o juiz leigo também que está ali, mas eles estão ali só para dar algumas opiniões, entendeu? Eles não estão para regrar a audiência de conciliação e nem para conduzir. Eles estão ali só para dar uma opinião, para se chegar numa solução mais rápida. Só que, na verdade, a prioridade mesmo é da opinião vinda das partes. Então, a solução ela vai se autocompondo, tá? Agora a apresentação continua com outro aluno, continua com o Roger, né? Ele vai explicar agora os próximos slides e depois eu volto para explicar sobre a historicidade da conciliação aqui no Brasil, contar toda a parte histórica. Então o Roger agora ele começa no slide número 7, ele vai explicando até o slide número 12. Isso, até o slide número 12. E depois eu volto com a história da conciliação. Pois bem, agora com vocês, o aluno Roger vai fazer sua apresentação.